E vamos falar de mais uma pesquisa sobre a imagem do governo federal, sobre a imagem do presidente Lula. E adivinhem só, o levantamento mostra que não melhorou essa visão dos brasileiros em relação ao presidente da República. O número de daqueles que desaprovam, continua sendo aí a metade dos pesquisados. O levantamento chamado de Pulso Brasil, feito pelo Instituto IPESP, foi divulgado ontem. Os números mostram que 54% dos brasileiros desaprovam o governo Lula, 40% aprovam a gestão petista, 6% não souberam responder. O índice de aprovação se manteve estável em relação à pesquisa de março. O índice de desaprovação, já a aprovação caiu 1 ponto percentual e a variação dos que não souberam responder subiu 1 ponto percentual, ainda fica naquela margem de erro, né? Na região sul, o percentual de desaprovação chega a 59%, de aprovação em 35%. O estrategista de marketing Diego Cunha analisou esses motivos da desaprovação do governo ser maior aqui na região sul. Para ele, isso é um reflexo do maior número de políticos de direita aqui na região. Vamos observar então essa leitura do marketing. Esse índice de rejeição do presidente Lula na região sul mostra o que eu sempre digo: existe a voz das ruas e existe a voz das redes sociais. Na região sul, como tem uma predominância muito maior de políticos de direita e centro-direita, essas pessoas, essas lideranças, elas têm suas vozes amplificadas nas ruas. São lideranças que estão presentes nas comunidades e com isso fazendo oposição onde? Nas ruas. Então, ao mesmo tempo em que se tem uma rejeição ao governo federal no âmbito nacional, num índice, e no sul tem um índice maior, na minha avaliação isso se deve ao fato da presença das lideranças de direita e centro-direita na região sul ser maior e a voz dessas lideranças alcançar um pouco mais a voz das ruas. Olha só, esse levantamento também perguntou para os brasileiros sobre a percepção a respeito dos rumos da economia aqui do país. 57% dos entrevistados acreditam que a economia está no rumo errado. Outros 38% acreditam que a economia está no caminho certo. 5% dos entrevistados não souberam ou não responderam. Vamos também entender aqui a análise desse número com o sociólogo e especialista em marketing político, Marcelo Senise, que fala que o dado demonstra um alerta grave para o governo. O dado de que quase 60% dos brasileiros acham que a economia está no rumo errado não é só uma estatística. Para mim, é um alerta político gravíssimo. Isso reflete não só a percepção de estagnação, mas a regressão. É mais esse sentimento e mais esse sentimento está se espalhando, inclusive entre os eleitores que votaram em Lula, acreditando em uma retomada de crescimento, emprego, estabilidade. Ou seja, o governo hoje já não fala mais com parte significativa da sociedade. A desconexão entre discurso e realidade é o que está destruindo a credibilidade presidencial. Credibilidade essa hoje já mais que frágil, né? Olha, tem mais números aqui do levantamento. 44% dos brasileiros consideram que a expectativa é de que o governo Lula piore nos próximos meses. 39% acreditam que o governo vai melhorar e 16% acreditam que nada deve mudar. 1% não souberam ou não responderam. A pesquisa também perguntou sobre quais notícias os brasileiros ouviram sobre o governo Lula na última semana. 30% dos brasileiros citaram notícias sobre a fraude do INSS e as ações para devolução de dinheiro para os aposentados e pensionistas. A viagem para a China foi mencionada por 11% dos entrevistados. A pesquisa foi feita entre os dias 14 e 19 de maio. Foram ouvidos 2.500 entrevistados por telefone e de forma online. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o índice de confiança de 95,45%. Não é novidade esse derretimento por aqui. Desde antes da fraude do INSS, o rumo econômico do país, o preço caro na prateleira do supermercado, a dificuldade para abastecer o carro e manter as contas em dia com um salário mínimo que não acompanha o tamanho da inflação, faz com que a popularidade do presidente Lula esteja sempre em queda. É uma tendência já bastante consolidada de vários levantamentos que estão se repetindo há meses, não é um número que surgiu agora. A segurança pública, que não entrou aqui nesse recorte do levantamento que nós apresentamos, mas também aparece sempre como uma grande preocupação por parte dos brasileiros. Manuela Niklevics, tem troca de ministro para tentar
trazer o verniz do marketing do PT ali mais próximo da população. Tem anúncio de mais programa social, de gratuidade da conta de energia ou desconto para mais brasileiros. E a fraude do INSS, que o governo tenta maquiar como se posicionando ali, eu sou o bonzinho que vai devolver o dinheiro para quem foi roubado. Mas parece que nada disso está, de fato, alavancando a imagem do presidente da República, que continua tentando, mas patina, porque contra os números ali no supermercado não tem como alterar uma percepção. Perfeita, Bia. Eles colocam a culpa sempre na comunicação, mas não existe comunicação que faça milagre frente ao que a população vem vivendo no dia a dia. E, além disso, a comunicação é bastante errada ali também. Você bem citou a fraude do INSS, que é o que está mais recente aqui na cabeça de todos nós. Primeiro, eles lidam com isso de uma maneira completamente descolada ali da realidade, tentando ignorar o acontecimento. Aí, depois, tentam jogar a culpa, né, em uma gestão anterior, sendo que por mais que tenha acontecido, né, tenha começado anteriormente, a gente vê os números que se multiplicou nessa atual gestão e tentam assumir para si o fato de que a investigação da Polícia Federal trouxe os fatos agora nessa atual gestão, sendo que isso só aconteceu por conta do trabalho jornalístico aí do nosso colega, né, do Portal Metrópolis, que trouxe também à luz a todos esses fatos. Então, assim, como você falou, não surpreende essa pesquisa, é mais um instituto que vem trazendo esse derretimento da popularidade do governo Lula. É importante a gente ressaltar ali, né, até a gente trouxe um marqueteiro e conversando com marqueteiros, eles sempre trabalham com um número mágico ali de aprovação para contar com uma reeleição, algo em torno de 45%. E o presidente Lula já não consegue atingir esse patamar, o que vem deixando a questão de 2026 cada vez mais difícil para o PT e para o presidente Lula. É por isso que a gente está vendo também um monte de medida desesperada, um monte de medida populista ali nessa área da economia para tentar agradar uma base eleitoral que sempre esteve com eles e agora não se vê agradada justamente por conta dos fatos do dia a dia. É isso, você vai no supermercado e você não consegue fechar as contas para um básico do mês, para colocar a comida na mesa ali para a família. Então, eles vêm também, mais recente, com a MP da energia elétrica, com a história de isenção do imposto de renda até R$5.000, que vai aumentando cada vez mais o rombo, né, da nossa conta aí, da responsabilidade fiscal do nosso país. E aí, também é uma coisa que a gente precisa explicar para a população, por exemplo, a MP da energia elétrica, que foi anunciada aí nessa semana, traz essa isenção do custo para uma parcela da população, só que o que não se explica é que, na verdade, esses custos vão ser cobrados também, principalmente, e vão cair no bolso muito mais dessa parcela mais pobre da população, revertido nos serviços, né, nos produtos, porque quando a gente está falando de energia elétrica, você paga um percentual em cada produto que você está consumindo. Eu até peguei os dados aqui dos cálculos da Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados. Para você entender, hoje 27% do valor do pão, o pãozinho francês que você compra aí na padaria, é a energia elétrica que é gasta nessa produção. E como vai aumentar o custo para a gente pagar a isenção de uma parcela aí da população para os pequenos negócios, né, para também uma parcela aí da indústria, a gente vai ter esses valores aumentando cada vez mais. E sem falar, ainda a gente vai trazer daqui a pouquinho aqui na nossa pauta econômica no jornal, né, também as medidas que foram anunciadas ontem pelo Ministério da Fazenda. E aí, Carlos, até para jogar para você, para eu não me passar muito aqui, eu sempre fico pensando quando vem os ministros falando a público ali e acontece o que aconteceu ontem, né, que cerca de 5, 6 horas depois de um anúncio, vem ali um recuo, tudo bem, de um ponto do que tinha sido anunciado, mas sempre que acontece isso eu fico pensando que parece aquele grupo de faculdade, de escola, cada um faz o seu ali, na hora de apresentar a gente junta para ver o que vai dar e daí nunca dá certo e eles precisam voltar atrás. E aí você vê, Manu, parece que é tudo feito às pressas, sem pensar. Ontem, por exemplo, a Manu estava falando agora dessa questão desse anúncio do governo de aumentar o IOF, né, para tentar ali entrar dentro da meta fiscal. E aí o governo fez às pressas um corte, né, um aumento do IOF, e aí o mercado, claro, reagiu muito mal, e eles sentaram ontem à noite para discutir. E o ministro da Fazenda, o senhor Fernando Haddad, ao invés de conduzir isso, ele estava em São Paulo. Por quê? Porque ele costuma, às sextas-feiras, passar o fim de semana, a partir de sexta, né? O fim de semana deve começar na sexta lá, ele já vai para São Paulo. Então ele não participou disso.
Então, quando você tem um governo em que o ministro da Fazenda, ao invés de sentar e conduzir o processo, vai para São Paulo porque costuma passar o fim de semana lá, aí você vê o governo anunciando uma coisa, 2 horas depois volta atrás e fica essa instabilidade econômica que a gente viu aqui na pesquisa. Essa é apenas a primeira de uma série de pesquisas que já estão no forno em todo o Brasil para medir novamente essa avaliação do Lula. Mas a gente não precisa de números, né? Ontem até eu estava conversando com um político, ele falou assim, olha, é gastar dinheiro em pesquisa. A gente sabe como é que tá. A Bia falou que a gente vai no supermercado, a gente vê o preço das coisas como estão. A gente vê uma política econômica perdida do governo Lula. A taxa de juros, 14, é a maior do mundo. O seu Galípolo, que foi nomeado por Lula como o grande salvador da pátria, porque o antecessor era contra o governo, era isso que os petistas diziam, só vê reuniões em que ele assiste o Banco Central aumentar a taxa de juros. E a tendência é que pelo menos se mantenha até o fim do ano em 14, 14,5, 14,75. Há um cenário pessimista que fala que talvez chegue a 15% no final desse ano. Então, o que o brasileiro, ao responder um questionário sobre a avaliação do Lula, vai falar de positivo ali? As medidas que o governo tenta implantar, medidas boas, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais por mês, patina no Congresso. Por quê? Porque o governo não tem aliados dentro do Congresso Nacional. Não tem uma base governista que consiga aprovar as medidas que são importantes na visão do governo. Então, as medidas que são boas, as tentativas do governo, param numa falta de estrutura política, que o governo não tem no Congresso Nacional. E aí, a pesquisa não traz novidade. 54% de desaprovação é muito alto para quem busca uma reeleição em 2026 e dentro de um cenário que você não vê com otimismo. Essa CPMI aí que deve ser instalada no Congresso Nacional deve trazer aí mais dissabores para o governo. Aliás, o governo agora corre para pagar os aposentados que foram roubados por essa quadrilha e acredita que com esse gesto, essa restituição do que foi roubado, ele pretende pelo menos estancar essa queda. Agora, são 6 bilhões que vão ter que ser restituídos para os aposentados e pensionistas. E esse dinheiro não vai voltar para os cofres públicos. A gente falou aqui, eu já falei aqui essa semana, foi uma operação da Polícia Federal apreender carros de luxo que não somam 3 milhões, 4 milhões. Uma conta de padeiro muito, muito errada aqui dá 4 milhões os carros que foram apreendidos. Nós estamos falando de um rombo de 6 bi. Quando que esse dinheiro vai voltar para os cofres públicos? Nunca. Nós fomos roubados, os aposentados foram roubados e agora nós vamos pagar o roubo. E esse dinheiro que foi roubado está por aí. Porque a Polícia Federal, claro, não vai ter braço para chegar e conseguir restituir 6 bilhões de reais. Porque você tem métodos sofisticados de lavagem de dinheiro. Difíceis das autoridades chegarem lá e conseguir restituir isso. Então, nós fomos roubados e agora vamos pagar por esse roubo. É isso que o brasileiro se depara ao ler o noticiário, ao conversar com as pessoas nos bares, nas ruas, e aí, claro, quando é entrevistado, tende a dizer que desaprova o governo Lula. E, repito, não temos um cenário otimista daqui para frente. Carlos, e só para arrematar que você falou do Congresso ali no caso desse projeto de isenção do imposto de renda, né, até 5 mil reais, é também pelo fato, justamente isso que você falou, desse rombo de 6 bilhões que vem para começar por baixo, porque pode ser muito maior, né? E porque não tem elasticidade mais no orçamento. Eles já aumentaram a arrecadação de todas as maneiras que podiam, não tem mais aonde colocar, e enquanto a população vai pagando cada vez mais impostos, cada vez mais difícil ir ao supermercado, como a gente estava falando,